Mateus. Único livro do Novo Testamento que foi escrito originalmente em hebraico. Comentário: Evangelho segundo São Mateus tem em mira dar testemunho de que Jesus é o prometido Messias da antiguidade, e que sua tarefa messiânica consistia em levar aos homens o reino de Deus. Estes dois temas, a messianidade de Jesus e a presença do reino de Deus, estão inseparavelmente vinculados, e cada um deles engloba um mistério, uma nova revelação do propósito redentor e divino. Leia Romanos 16, 25, 26. O mistério da missão messiânica está que antes que o Messias venha nas nuvens, como celestial Filho do Homem, para estabelecer seu reino sobre a terra, deve primeiramente vir com humildade entre os homens, como o servo sofredor que morrerá na cruz. O judeu do primeiro século jamais tinha ouvido tal coisa. Para o crente da atualidade, o capítulo 53 de Isaías relata com meridiana clareza os sofrimentos do Messias. Contudo, nesta passagem não se faz referência ao Messias, e o contexto Isaías 48, 20. 49, 3 cita especificamente a Israel como servo de Deus. Portanto, não devemos surpreender-nos com o fato de que os judeus não compreendessem que o capítulo 53 de Isaías se referia ao Messias. Esperavam um Messias que viesse com poder e vitória, e o Antigo Testamento promete, em realidade, tal Messias. O filho de Davi é um rei divino que governará no reino messiânico. Isaías 9, 11, Jeremias 33, quando todo pecado e todo mal serão tirados, e prevalecerão a paz e a justiça. O Filho do Homem é um ser celestial a quem é confiado o governo sobre todas as nações e reinos da terra. O Antigo Testamento não nos diz de que forma se relacionam entre si estes dois conceitos proféticos do rei davídico e do celestial Filho de Deus, ou de que modo cada um deles pode ser identificado com o homem de dores do capítulo 53 de Isaías. Portanto, os judeus do primeiro século esperavam um Messias vencedor, ou um Filho do Homem, porém celestial, e não um servo humilde do Senhor, que sofreria e morreria. O mistério messiânico, a nova revelação do propósito divino, consiste em que o celestial Filho do Homem deve primeiro sofrer e morrer em cumprimento de sua missão messiânica e redentora, como o varão de dores, antes de apresentar-se com poder e glória. O mistério do reino está intimamente associado com o mistério messiânico. O capítulo 2 do livro de Daniel descreve a vinda do reino de Deus com linguagem vivida, do ponto de vista da destruição de toda e qualquer potência que resista a Deus e se opõe à vontade divina. O reino virá com poder, varrendo todo o mal e todo governo hostil, transformando a terra e apresentando uma nova ordem universal de perfeita paz e justiça. Contudo, o Senhor Jesus não apresentou um reino de poder portentoso. Daí que tanto sua mensagem como sua pessoa deixassem completamente perplexos seus contemporâneos, inclusive seus discípulos. Era filho de um carpinteiro, sua família era conhecida em Nazaré, tinha muitíssima semelhança com qualquer rabino judeu. Suas obras eram atos bondosos de afeto e amor. Não obstante isso, afirmou que em suas palavras, em seus feitos e em sua pessoa havia chegado a eles o reino de Deus. Contudo, os reinos do homem e do mundo continuavam como sempre, sem que o odiado governo romano sobre o povo de Deus fosse desafiado. Como podia ser o reino de Deus se ele não despedaçava os outros reinos do mundo? Que esse reino viesse com poder espiritual antes de apresentar-se em glória era uma nova revelação do propósito divino. Autor: a tradição do segundo século da Igreja atribui a autoria do primeiro evangelho ao apóstolo Mateus. Mateus 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão nasceu Isaque, a Isaque nasceu Jacó, a Jacó nasceram Judá e seus irmãos, a Judá nasceram, de Tamar, Farés e Zará, a Farés nasceu Esrom, a Esrom nasceu Arão, Arão nasceu Aminadab, a Aminadab nasceu Nazon, a Nazon nasceu Salmão, a Salmão nasceu, de Raabe, Boz, a Boz nasceu, de Rute, Obede, a Obede nasceu Jessé, e a Jessé nasceu o rei Davi. A Davi nasceu Salomão, daqui fora mulher de Urias, a Salomão nasceu Roboão, a Roboão nasceu Abias, a Abias nasceu Asaf, a Asaf nasceu Josafá, a Josafá nasceu Jorão, a Jorão nasceu Osias, a Osias nasceu Joatão, a Joatão nasceu Acás, a Acás nasceu Ezequias.
a Ezequias nasceu Manassés, a Manassés nasceu Amon, a Amon nasceu Josias, a Josias nasceram Jeconias e seus irmãos, no tempo da deportação para a Babilônia. Depois da deportação para a Babilônia nasceu a Jeconias, Salatiel, a Salatiel nasceu Zorobabel, a Zorobabel nasceu Abiúde, Abiúde nasceu Eliaquim, a Eliaquim nasceu Azor, Azor nasceu Sadoque, a Sadoque nasceu Aquim, a Aquim nasceu Eliúde, a Eliúde nasceu Eleazar, a Eleazar nasceu Matã, a Matã nasceu Jacó, e a Jacó nasceu José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até o Cristo, 14 gerações. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. E como José, seu esposo, era justo, e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, tendo despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher, e não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, e pôs-lhe o nome de Jesus. Mateus 2. Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém os magos que perguntavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus, pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e com ele toda a Jerusalém, e, reunindo todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntava-lhes onde havia de nascer o Cristo. Responderam-lhe eles: em Belém da Judeia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos, e deles inquiriu com precisão acerca do tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, e perguntai diligentemente pelo menino, e, quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Tendo eles, pois, ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto quando no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem eles a estrela, regozijaram-se com grande alegria. E entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Ora, sendo por divina revelação avisados em sonhos para não voltarem a Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. E, havendo ele se retirado, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e ali fica até que eu te fale, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Levantou-se, pois, tomou de noite o menino e sua mãe, e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que fora iludido pelos magos, irou-se grandemente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo que havia em Belém, em todos os seus arredores, segundo o tempo que com precisão inquirira dos magos. Cumpriu-se então o que fora dito pelo profeta Jeremias: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos, e não querendo ser consolada, porque eles já não existem. Mas tendo morrido Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Ouvindo, porém, que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá.
Mas avisado em sonho por divina revelação, retirou-se para as regiões da Galiléia, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Mateus